Daniel Sonder, Rogério Santana, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Infracast. Vocês sabem que esse episódio com Brasil Bolsa Balcão é um episódio que já vem sendo muito esperado por nós e nada melhor do que ouvir da casa dos investidores a opinião dos investidores sobre infraestrutura, e eu queria então agradecer imensamente pela presença de vocês mais uma vez e pela disponibilidade de estarem aqui conosco no Infracast. Prazer é todo nosso. Muito obrigado pelo convite. Acho que é um tema super rico sobre um setor extremamente fundamental para a economia, então é um prazer e, novamente, obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho que vocês estão feito. O Infracast está se tornando uma plataforma de referência para todos que querem entender mais e se aprofundar no setor de infraestrutura, e é um prazer, em nome da B3, poder conversar um pouco com vocês. Que bom, muito obrigado. Para a gente começar, queria saber do Daniel como que a B3 enxerga o setor de infraestrutura e qual a relevância das empresas de infraestrutura para a B3 e para o desenvolvimento do mercado. Eu acho que não tem muita dúvida de que o setor de infraestrutura é uma das principais alavancas do crescimento econômico do país e também da melhora da qualidade de vida das pessoas. O setor de infraestrutura ele é representado na B3 há muito tempo, através das companhias listadas e também através do financiamento de dívida que se passa por valores imobiliários e que a gente registra aqui na B3. O Rogério pode dar um pouco mais de números a respeito disso, mas acho que é importante sublinhar que o mercado ele tem um papel muito importante no crescimento da infraestrutura do país e que companhias que acessam o mercado financeiro, sejam elas de capital público ou de capital privado, necessariamente têm que dar aos seus investidores, aqueles que financiam ela através de diferentes instrumentos, um grau de transparência que por si só já fazem com que elas tenham um tipo de mentalidade, um tipo de negócio diferente. Eu acho que o papel que a B3 faz é de dar essa plataforma, de dar esse acesso a essas companhias para que elas consigam obter financiamento privado e com isso consigam empreender os projetos que são tão importantes para o nosso crescimento. Essa é a missão institucional da B3, é ser esse espaço onde investidores privados conseguem aplicar nos melhores projetos disponíveis. Sensacional, Sonder. Bom, você, como vice-presidente aí da B3, pode dar esse panorama super interessante. Eu, quando entrei em contato pela primeira vez com a B3, enquanto eu trabalhava no governo do estado de São Paulo, fiquei muito bem surpreendida com essa possibilidade de contar justamente com a transparência que essa plataforma traz para o gestor de qualidade na governança, qualidade no procedimento e, de fato, um diferencial para poder tratar, por exemplo, de processos competitivos dos projetos de infraestrutura. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, mas mergulhando aqui um pouquinho nessa visão do mercado que é tão importante, que constitui, de fato, um tripé aí para os projetos de infraestrutura, queria entender um pouquinho mais, e acho que o Rogério, nessa posição de diretoria, também super importante, em especial para esse ambiente, se puder contar um pouquinho para a gente sobre quem são as empresas de infraestrutura que estão na B3 e como que é esse ambiente, enfim, quantos e quais são os setores de infraestrutura mais representados na B3, o volume levantado, né, pelo setor na B3, os instrumentos utilizados. Conta um pouquinho para nós, Rogério. O setor de infraestrutura ele faz parte do mercado de capitais há muito tempo. A B3, como vocês sabem, ela é responsável pela administração do mercado acionário brasileiro, mas também desenvolve e mantém toda a infraestrutura para o mercado de renda fixa, que é utilizado pelas empresas para captar recursos. Tá? Então, dando alguns números para vocês, hoje nós temos 83 empresas de setores relacionados à infraestrutura, como geração e transmissão de energia, gás, saneamento básico e outros serviços de utilidade pública. Essas 83 empresas que são listadas e possuem ações negociadas na B3, elas representam hoje cerca de 20% do total de empresas listadas e admitidas à negociação aqui. Quando a gente olha a relevância dessas empresas em termos de valor de mercado, ou seja, quanto que cada uma das empresas listadas vale, essas 83 empresas representam um pouco mais de 2 bilhões de reais, ou cerca de 7,5% do total da capitalização de mercado das empresas listadas em bolsa. Então, novamente, confirmando
reafirmando a relevância desse setor para o mercado de capitais e para a comunidade de investidores como um todo. Quando a gente vai para o mundo de renda fixa, notadamente as debêntures emitidas por essas empresas, elas também possuem uma relevância bastante grande, representam uma parcela significativa do total de debêntures disponíveis para negociação. Historicamente tem sido assim, e nos últimos anos, desde a criação das debêntures de infraestrutura, que oferecem incentivos tributários para investidores dispostos a alocar recursos nesses projetos, esse tipo de emissão também tem ganho relevância. Então a gente tem esses dois mundos de renda variável e o mundo de renda fixa que podem ser utilizados pelas empresas de infraestrutura para levantar recursos ou de sócios ou de credores. Rogério, sobre os derivativos que todo mundo fala, cada vez mais os governos, quando estruturam, por exemplo, concessões e PPPs, têm procurado trazer investidores estrangeiros para o país. E também o financiamento privado, você mencionou da renda fixa, né? Cada vez mais, até por uma mudança de postura dos bancos estatais, pretende-se que seja o principal canal para financiamento da infraestrutura. Primeiro, o que são esses derivativos e como eles podem ser utilizados em projetos de infraestrutura? Além do mercado de ações, do mercado de renda fixa, como eu comentei, a B3 também é responsável pelo desenvolvimento do mercado de derivativos. E aqui a gente tem a mais diversa gama de derivativos, desde contratos futuros, opções ou operações a termo, até contratos mais customizados, conhecidos como swaps ou outros tipos de derivativos. O que isso tem a ver ou como que as empresas do setor podem se beneficiar? Os produtos derivativos, eles podem oferecer proteção para investidores ou para qualquer outro tipo de participante que tenha o objetivo de assegurar um determinado preço ou se proteger de variações de juros ou de inflação ao longo do tempo. A gente sempre fala de projetos de médio ou longo prazo, essa necessidade de proteção ela ganha relevância, porque muitas emissões, por exemplo, de dívida, elas podem ser indexadas à inflação, mais taxa de juros, e não sabemos de antemão qual será o nível de inflação daqui a alguns anos. As empresas podem se proteger de variações abruptas ou do inesperado por meio de contratos derivativos, e quando a gente pensa no mundo dos investidores, como você bem colocou, acho que há uma expectativa de que não só o capital de investidores nacionais ajudem no financiamento das empresas, mas também capital estrangeiro. E aí, quando a gente se coloca no lugar do investidor estrangeiro, além do risco do projeto e de todos os riscos específicos daquela atividade, ele também tem o risco cambial. A origem dos recursos desse investidor ela é denominada em uma outra moeda, seja no dólar, seja no euro ou em alguma moeda da Ásia, por exemplo. Então, através de produtos derivativos, como contratos futuros, opções, outros tipos de produtos mais customizados, esse investidor consegue se proteger de variações, sejam elas positivas ou negativas, da moeda, nesse caso o real, perante a moeda de referência que ele utiliza para os seus investimentos. Eu acho que os produtos eles contemplam tanto o lado do empreendedor, do emissor de dívida, como também o lado do investidor. E especificamente para o mundo de energia, que a gente também tem avançado em tentar promover um desenvolvimento desse mercado, criando produtos que possam oferecer maior segurança, maior transparência para o processo de formação de preço de energia elétrica, que é uma das atividades-chave do mundo de infraestrutura. Isso é super interessante, Rogério, e a gente estava aqui discutindo como os projetos de infraestrutura, em especial os mais modernos, têm tratado de um risco que é super importante para o privado e para o projeto, que é o tal do risco cambial, e como os derivativos, de fato, podem oferecer soluções e respostas para os riscos percebidos pelos investidores. Se você e o Sonder puderem contar um pouquinho para a gente, se as empresas de infraestrutura têm procurado esse produto? Nesse sentido, a dúvida que fica, a gente conversa muito com o governo, a Isa foi do governo de São Paulo, o quanto que os editais e contratos públicos precisam se adaptar, quanto que existe de troca entre o mercado e os governos e quanto que a B3 pode ajudar nesse processo para melhorar os próprios contratos públicos e facilitar a emissão desse tipo de derivativo, enfim, a prestação desse tipo de serviço. Em que estágio que está essa interface público-privado B3? A gente vinha
vinha comentando aqui, né, justamente que os novos editais, em especial em âmbito estadual, eles têm tratado desse risco cambial de forma criativa. Os próprios estados, eles acabam tentando buscar uma solução para mitigar o risco de variação da moeda estrangeira, que possa ser eventualmente captada, né, ou que possa ser trazida na estruturação econômico-financeira pelo investidor. E como os estados têm tentado estruturar essa mitigação, talvez por outorgas variáveis e outros tantos mecanismos que não são tradicionais, mas que têm aí ganhado a pauta criativa desses estados. Então seria super interessante se vocês pudessem contar um pouquinho mais para a gente de como os governos podem se valer desse produto também. Eu acho que é um ponto super importante. O mercado brasileiro evoluiu e acho que hoje existe a possibilidade de se falar com muito mais qualidade sobre esse tipo de arranjo de solução. Durante muito tempo, a gente tinha uma taxa de juro muito mais alta do que o resto do mundo e a gente tinha também um problema de prazos, onde existia uma certa indisposição de financiar tanto o governo como as entidades privadas num prazo mais longo. O processo que a gente está hoje, há alguns anos, a partir de 2016 em especial, de consolidação fiscal, redução da taxa de juro e substituição do papel dos financiadores públicos por financiadores privados, tem levado a um amadurecimento e eu acho que um enriquecimento do conjunto de soluções que a gente pode discutir agora para os projetos de infraestrutura. O Rogério mencionou as debêntures incentivadas e também existe uma propensão muito maior por investidores institucionais, não só aqueles que têm o benefício tributário, né, na forma das pessoas físicas, mas também os fundos de pensão, etc., de tomar mais prazo e com isso poder financiar os projetos com maior prazo e compatibilidade com a própria natureza dos projetos de infraestrutura em moeda local. A principal saída para este problema é o desenvolvimento de um mercado de dívida local de longo prazo, com baixas taxas de juro e com taxas de juros que sejam ou prefixadas ou indexadas à inflação, para não ficar todo mundo no risco do que no passado era o risco do CDI, que para um projeto de infraestrutura pode ser extremamente perigoso ou difícil de gerenciar. Eu acho que esse é o principal caminho. A gente vê com bastante otimismo o desenvolvimento desse tipo de estrutura, assim como o alongamento da própria dívida pública também favorece o desenvolvimento e o aprofundamento dos mecanismos de hedge de inflação. A gente tem produtos de futuro de inflação, etc. Então, eu acho que esse é um lado. O outro lado é, de fato, o risco cambial. Na ausência da possibilidade de se financiar em moeda local no longo prazo, é possível que alguns investidores queiram se financiar em moeda estrangeira ou que os donos do equity, né, os acionistas desses projetos, por serem empresas multinacionais, também queiram, de alguma forma, estar protegido no seu risco de capital com relação a variações cambiais. E aí existem duas formas de se fazer. Uma é através de mecanismos privados. Evidentemente, o desenvolvimento do mercado de swaps mais longos seria um caminho para isso. Não é uma coisa que é muito fácil de acontecer imediatamente, mas acho que existe essa vontade e alguns atores financeiros já começam a explorar a possibilidade de derivativos, swaps e futuros de mais longo prazo, que poderia ser um caminho. Não sei se a gente consegue chegar a 20, 30 anos, mas eventualmente passar de 2, 3 para 5 anos já seria um avanço, 5 ou 10 anos. E a outra possibilidade, e você fez referência a ela, Isadora, os governos incorporarem esse tipo de risco na coluna dos riscos que eles conseguem gerenciar melhor. Já olhando como costuma se fazer com rigor técnico aí em projetos onde vocês se envolvem e outros players aí do mercado privado e público se envolvem, olhando com rigor aquela matriz de risco, você busca alocar o risco para aquele que tem a melhor capacidade de lidar com aquele risco. E eventualmente o risco de um choque cambial no curto prazo não seja um risco muito bom para o dono da dívida do projeto lidar e nem para o dono do equity, porque você pode criar uma situação perversa onde, já não tendo mais equity velho, ele abandone o projeto ou esteja desincentivado. Então você pode querer transferir um pedaço ou todo esse risco para o poder concedente através de algum mecanismo onde ele absorva isso. E a outorga variável é uma forma de você fazer essa passagem da questão econômica, né? Ou seja, o investidor sujeito a uma taxa de câmbio maior, ele paga uma outorga menor e no final quem está bancando essa desvalorização cambial é o governo, que tem uma capacidade no longo prazo de diluir isso. Então, tem bastante discussão a respeito disso, as fórmulas são interessantes. O Brasil não é o único país emergente que enfrenta esse desafio. Acho que os órgãos multilaterais também têm ajudado nessa reflexão, mas hoje eu vejo com maior otimismo a possibilidade também do desenvolvimento de um mercado em moeda local.
Sonder, você falou sobre as debêntures incentivadas e mencionou que isso foi pontuado mesmo pelo Rogério, e eu acho que vocês também enfatizaram bastante a presença de empresas do setor elétrico no ambiente da B3, e recentemente a gente tem ouvido falar e também participado aí, por exemplo, os projetos de rodovias do estado de São Paulo, esse do Centro-Oeste Paulista, que inclusive foi um leilão aí feito na B3, a gente já vai falar sobre ele. Ele foi basicamente totalmente estruturado por meio de debêntures, né? E, inclusive tem sido muito festejado por ter sido aí um dos primeiros project finance non-recourse no mundo da infraestrutura, pelo menos rodoviária. Contem um pouquinho mais pra gente sobre as debêntures e sobre como o mercado tem explorado isso. Se eu puder complementar, tramita no Congresso o projeto de lei para debêntures, né, que foi desmembrado do projeto de lei do deputado Arnaldo Jardim para a revisão da lei de PPPs e concessões. E um dos grandes objetivos é criar um mercado secundário de debêntures. Hoje, sem mudança legislativa, já é possível desenvolver esse cenário? Vocês acreditam que a gente está no caminho ou essas mudanças são indispensáveis para poder criar um mercado secundário de debêntures? O mercado de debêntures ele existe há muito tempo, utilizado com maior frequência no passado por investidores institucionais de grande porte, notadamente fundos de pensão. Ao longo dos últimos anos, principalmente em decorrência dessa combinação de juros baixos e maior apetite de uma gama maior de investidores por diversificar sua exposição de risco em busca de retornos diferenciados, o mercado de debêntures ele começou a se desenvolver uma velocidade um pouco maior. As debêntures incentivadas, sem dúvida nenhuma, tiveram um papel relevante nisso, ao atrair para essa dinâmica de negociação pessoas físicas que podem investir diretamente ou através de veículos criados, né, como, por exemplo, fundos de infraestruturas, fundos de investimento de direitos creditórios voltado para a infraestrutura, e através desse condomínio de investimento acessar um pool maior ou uma gama maior de riscos e de emissões realizadas por inúmeras empresas. Quando a gente compara o mercado secundário, basicamente a possibilidade de que o investidor que comprou uma debênture de 10 anos e por algum motivo ele queira se desfazer daquele investimento, ele precisa ter alguma segurança de que ele conseguirá vender aquele papel para um outro interessado. Então essa é a dinâmica do mercado secundário. Quando a gente compara essa dinâmica com a do mercado de ações, dado o perfil de investimento e a característica de você ter juros ou pré-fixados ou pós-fixados, mas ainda assim você já tem um bom referencial de taxa e de preço, a dinâmica do mercado secundário ela é muito menor, o nível de giro, do que a que a gente verifica no mercado de ações. E sem dúvida nenhuma, há um espaço para a gente desenvolver ainda mais esse mercado. Para isso, a gente precisa, de um lado, você tem uma gama maior de investidores interessados em comprar e vender esse tipo de ativo. Com juros baixos, a gente tem visto um número crescente de investidores diretamente ou indiretamente olhando para esse tipo de ativo. E do outro lado, emissores que enxerguem nesse tipo de instrumento a possibilidade de fazer não apenas uma, mas inúmeras captações. Com estoque maior de papéis, de debêntures disponíveis no mercado, a comunidade de investidores vai ter a chance de fazer uma avaliação de crédito, fazer uma avaliação de prazo. Então você tem inúmeras possibilidades. E onde é que a B3 entra nesse processo? Aqui o nosso papel é de promover transparência, eletronificação e processos que sejam amigáveis e favoráveis para que essa dinâmica aconteça da maneira mais simples e acessível possível, através de sistemas, através de regras claras, todo o canal de distribuição desenvolvido pelas corretoras que estão conectadas à B3, que são esses intermediários que chegam na ponta final nos investidores. Então, a gente tem tocado algumas iniciativas nesse sentido, né, melhorando a infraestrutura, trabalhando na educação dos investidores, melhorando o processo de precificação desses ativos, com mais transparência e mais clareza, você trazer cada vez mais conforto para que um número maior de investidores queira avaliar esse tipo de investimento e negociar. Obviamente que mudanças regulatórias que tragam maior clareza ou maior previsibilidade, elas podem contribuir nesse processo, mas eu diria que é algo que já está acontecendo, já está em curso esse desenvolvimento do mercado secundário. Sonder quer complementar? Primeiro é olhar um pouco a história. A gente tinha no Brasil até poucos anos atrás dois problemas para o mercado secundário de renda fixa. Um problema de oferta e um problema de demanda. O problema de demanda era que a taxa de juros era muito alta, então se você ganhava 14% no investimento de título público ou num fundo que basicamente tinha CDI, e alguém chegasse para você e falasse: puxa, Fernandes, Adora, vocês querem comprar um papel de um emissor privado e ganhar a taxa do título público mais 2%, você ganharia 16% em vez de
14. Então não era uma diferença muito grande que justificasse, eventualmente, o risco de crédito, a lição de casa que você tem que fazer, a diligência, o cuidado com o acompanhamento desse crédito, a leitura de uma documentação específica sobre esse risco e, obviamente, a questão da iliquidez. Então você tinha um problema de demanda porque o juro alto prevenia as pessoas de terem interesse, inclusive os investidores institucionais em muitos casos, de terem interesse por esse tipo de instrumento. Você tinha também um problema de oferta, porque a solução que foi dada durante muitos anos no Brasil foi oferecer especialmente o BNDES e depois, mais recentemente, até outros mecanismos através de bancos públicos e outros organismos parafiscais para colocar financiamento na mão das companhias a uma taxa subsidiada. Então, você não tinha a demanda, os emissores que tinham bons projetos não vinham ao mercado oferecer esses títulos. A casa onde esse encontro deveria acontecer, que é a B3, ela estava menos utilizada do que poderia. E agora a gente vê com uma taxa de juros mais baixa e uma mudança na política do governo com respeito ao financiamento através de bancos públicos, a gente vê agora um maior interesse e uma maior quantidade de emissões acontecendo. E o que o Rogério citou é muito importante, porque você precisa ter muitos emissores e muitos compradores. É assim que se faz um mercado líquido. E nessa questão dos muitos compradores, não é só a quantidade de dinheiro, é a quantidade de cabeças pensantes que estão avaliando esses papéis. Então você precisa ter muitos gestores que têm uma carteira de crédito privado para que se discuta, através dos preços de mercado, opiniões diferentes a respeito desses ativos. Um mercado líquido no secundário é isso, são as diversas opiniões, as vozes que se contrapõem e que representam diferentes visões sobre aquele preço e elas se encontram no mercado e fazem a liquidez. E nesse sentido, só uma última observação, é importante a gente também trabalhar para incluir mais investidores internacionais no mercado secundário de renda fixa. Hoje existem alguns obstáculos, em especial questões tributárias, que fazem com que os investidores internacionais que absolutamente transformaram o mercado de equity nos últimos 20 anos no Brasil não estejam presentes de maneira muito significativa no mercado de renda fixa corporativa, ou seja, nos instrumentos, especialmente nas debêntures, que em última instância vão financiar os projetos de infraestrutura no país. Então a gente tem que abrir a porta para mais investidores estrangeiros, assegurar que os investidores locais, através desse processo de redução de taxa de juros, cada vez mais aloquem nesse tipo de ativo e assim se forma a liquidez, assim se forma essa discussão a respeito de diferentes visões sobre o preço dos ativos. O que eu queria agora perguntar para você diz respeito aos serviços e à assessoria que a B3 tem dado para governos. A gente sabe que a B3 atua com investidores privados. Cada vez mais frequente a gente vê aquela foto de um governador, de um chefe de unidade PVP, batendo o martelinho do leilão de uma concessão na B3. Conta pra gente qual é esse serviço que a B3 tem desenvolvido e por que um governo acessa esse serviço, qual que é a vantagem que ele tem vis-à-vis uma alternativa que ele faça em casa. De fato, essa é a outra face da atividade da B3. A gente falou bastante sobre ser um canal e uma plataforma para os projetos obterem financiamento, seja através de emissão de ações, seja através da emissão de títulos de renda fixa, como o Rogério comentou. Esse é um lado super importante. E o outro lado é a gente também ajudar os governos e as agências reguladoras a colocar à disposição dos investidores os seus melhores projetos, seja através de concessões, seja através de PPPs, seja através da alienação de alguns ativos públicos normalmente ligados aos setores de infraestrutura. A Bolsa, na verdade, trabalha nisso há mais de 25 anos. No início do processo de privatização, na década de 90, a gente começou a apoiar, basicamente para tentar trazer o quê? Credibilidade, transparência, visibilidade e robustez de processo para essas transações. E ao longo do tempo a gente foi aprimorando isso numa parceria muito estreita com as entidades, acho que tem um processo de aprendizado aqui de parte a parte. A gente foi ganhando credibilidade também com os órgãos de controle, vocês sabem muito bem a importância, né, que os tribunais de conta têm, que a CGU tem e que outros órgãos de controle têm hoje em dia na verificação dos procedimentos ligados ao setor público. Então a gente conseguiu ganhar credibilidade e poder ajudar. Essencialmente, o que a gente faz no nosso serviço de leilões e licitações? A gente faz 3 coisas. A primeira é a preparação do próprio leilão. Então a gente acompanha, junto com a entidade que está colocando o projeto à disposição dos investidores, toda a preparação de documentos,
a gente faz uma revisão e a gente discute não a modelagem do leilão. A gente não vai discutir quantas praças de pedágio ou qual é a tarifa mínima, a gente não vai entrar nessa discussão, mas a gente vai discutir como vão ser as regras para que um leilão atraia um bom número de competidores e seja conduzido de uma maneira correta, de uma maneira transparente, de uma maneira eficiente também do ponto de vista de reunir investidores e utilizar bem os recursos da administração pública num procedimento como esse. Então essa é a parte da preparação. A segunda etapa é a etapa de suporte, onde a gente faz um acompanhamento e um apoio para que tanto os investidores como as corretoras que eventualmente vão representar esses investidores possam obter todas as informações que eles precisam para assegurar uma boa participação no leilão. E depois a gente faz a própria execução. E aí sim, com todos os procedimentos, com o apoio de tecnologia e finalmente apoiando na parte de comunicação e de imprensa. A gente sabe que é muito importante para o setor público não apenas fazer as coisas direito, mas comunicar isso para a sociedade e dar transparência disso, inclusive para trazer outras oportunidades. Então esse é o pacote de serviços que a gente faz e a gente tem expandido bastante essa atividade na medida em que o Brasil tem, como vocês acompanham e se dedicam a isso, cada vez mais utilizado esses instrumentos. Eu acho super interessante você ter falado isso, Sonder. Também para dizer aqui da minha experiência como cliente que fui da B3, posso de alguma forma atestar que trazer esse ambiente, né, que trazer essa plataforma para dentro de um procedimento que lida com os interesses do mercado faz todo sentido, né? Você torna aquele processo mais amigável. Ter a B3 nesse processo de fato agrega um valor muito importante. E já que a gente está falando justamente dessa visão de mercado, a gente tem falado isso em todos os nossos episódios, é um assunto que eu e o Fernando a gente discute muito, né, sobre como a infraestrutura e os projetos de parcerias público-privadas e concessões vêm evoluindo para perceber de fato a relevância do investidor, do financiador e do mercado como um todo, para ter projetos cada vez mais equilibrados. Então, eu queria saber de vocês as perspectivas que vocês veem para a infraestrutura, as melhorias a partir, né, de uma visão do mercado mesmo, do que é importante para o desenvolvimento da infraestrutura e para os próximos passos que têm que ser empreendidos para que os estados e o governo federal e os municípios saibam o que é que o investidor está olhando e, a partir desse olhar, quais são as oportunidades para a infraestrutura no Brasil no curto, médio e longo prazo. O Brasil evoluiu demais. Eu acho que tem um monte de coisa interessante, importante, positiva acontecendo na área de infraestrutura. A construção que vem sendo feita nas últimas 2 décadas, do ponto de vista do arcabouço legal, ela é super na direção correta. A gente falar que de vez em quando vai acontecer um reequilíbrio, de vez em quando vai acontecer uma concessão que não dá certo, isso é super parte do processo. Eu acho que não condena de forma nenhuma as iniciativas que estão sendo promovidas. O que a gente tem discutido e a gente tem o privilégio de ser recebido de portas abertas em vários estados, em municípios, em agências reguladoras do governo federal e de outras instâncias do governo. O que a gente tem ouvido é que existe uma vontade cada vez maior de utilizar os mecanismos de parceria com o setor privado, e aí eu estou falando de maneira ampla, para atingir os objetivos finais, que são melhorar a qualidade de vida da população a preços razoáveis, com boa prestação de serviço no longo prazo. Essa questão que no passado já foi, eu acho que muito divisora do ponto de vista político, hoje em dia ela encontrou muito respaldo em diversos tipos de administração, especialmente pelos técnicos dessas secretarias, dessas entidades, que estão trabalhando de maneira absolutamente dedicada para atrair mais investidores e mitigar potenciais problemas. Não há que se falar em mitigar todos os riscos. Não existe negócio sem risco. Não existe empreendedor que pretenda isso. O que a gente tem que fazer é dar clareza de como são as regras na partida e também de mecanismos de solução dessas regras ao longo do caminho. Não acho que a gente precisa falar de um contrato que seja escrito na pedra durante 25 anos. As circunstâncias vão mudar muito, a tecnologia vai mudar muito, as prioridades vão mudar muito. É óbvio que a gente não quer promover insegurança e nem arbitrariedade por parte da administração pública perante os investidores privados. Mas eu acho que essa construção de mecanismos de governança e de transparência, ela ajuda, porque isso é que baliza como que vão ser tomadas as decisões mais adiante. Então, se no outro estado já houve uma renegociação, já houve um incidente, já houve uma oportunidade, já houve uma consolidação de ativos, se isso aconteceu no governo federal e se o setor de energia já está fazendo isso com sucesso há 15 ou 20 anos, e o setor de rodovias em São Paulo é outro exemplo, né, de coisas que funcionam bastante bem há 20 anos. Então, tudo isso, na minha opinião, são
pedaços dessa construção de um arcabouço que está indo bem. O que ainda falta? Ainda falta alguns setores ganharem esse track record. Na minha opinião, é uma questão de tempo. O marco legal do saneamento agora é super importante, tem outras coisas acontecendo, a gente discutiu o mecanismo de financiamento, a gente discutiu inovações na questão de proteção de moedas, a gente vai viver agora uma experiência que eu acho que vai ser rica do pós-Covid, de como os poderes concedentes, as agências regulatórias e os investidores vão lidar com esse choque enorme que aconteceu na geração de receita de vários projetos. De maneira geral, a minha mensagem é uma mensagem positiva. Eu tive a oportunidade de me dedicar ao assunto de PPPs pelo lado do poder público logo no começo disso, lá em 2003, no governo do estado de São Paulo, e acho que assim, a visão que eu tenho hoje, quase 15 anos depois, é de um avanço muito grande. E acho que a discussão que a gente tem tido com os nossos clientes no setor público, ela é extremamente rica, e eu acho que vai ajudar a ter uma quantidade de projetos maior. E essa quantidade de projetos é que vai gerar os benchmarks positivos e também os test cases negativos que depois a gente vai usar para continuar avançando. Então, só para te dar um número, a B3, desde 2010, teve a honra de ser o local onde se realizaram 107 projetos. 90 de concessões e 17 de venda de ativos. Agora, só o que a gente está vendo daqui até o ano que vem são mais 65. Então, essa curva, ela é uma curva extremamente acentuada na nova quantidade de coisas que estão acontecendo. Os projetos de PPP de iluminação pública, que há alguns anos ninguém ouvia falar, eles evoluíram bastante rápido e hoje, só nesse segmento, tem 6 projetos recém foram feitos ou que estão encaminhados, já praticamente com data marcada, e a Caixa Econômica Federal, que tem liderado um pouco essa discussão junto aos municípios, nos informou que tem mais 84 municípios que têm projetos em andamento que estão trabalhando. Quer dizer, você imagina que a gente pode ter, num período aí de 2, 3 anos, 90 municípios atendidos com a sua iluminação pública através de parcerias público-privado, com financiamento do setor privado e boa regulação do setor público. Então, esses são alguns exemplos, eu acho que o negócio está indo bastante bem. Se me permite adicionar, além da evolução desse processo de parcerias, né, de concessões, né, de aproximação do interesse da necessidade pública com o setor privado, a gente conecta isso com o mercado de capitais. Então, você ter um mercado de ações que possibilite que empresas ou outros agentes possam captar recursos, o mesmo valendo para o mercado de dívida, também traz mais respaldo para empresas que já têm os seus projetos já consolidados e querem expandir e participar de outros processos, outras concessões, outras parcerias, ou mesmo investidores que passam a enxergar nesse setor uma oportunidade. E aí, levantando recursos de uma outra gama de investidores, através de uma emissão de uma debênture ou da estruturação de um fundo específico para esse fim, ou mesmo no IPO desse projeto no futuro. Então, você tem esses dois mundos que se conectam, né? A originação de novos projetos, o financiamento de novas iniciativas, com o mercado de capitais que vai dar vazão para o financiamento dessa atividade ou para a atração de novos players que vão enxergar ali uma fonte de financiamento. O Daniel comentou rapidamente sobre o tema do momento, que não podia deixar de ser, que é a Covid, né? Como que é a perspectiva de vocês com relação à pandemia e como que vocês acreditam que isso vai afetar o mercado de infraestrutura de uma maneira geral? Qual é a previsão? Como que o mercado está olhando? Como que a B3 está olhando o impacto da Covid na infraestrutura? Acho que é um assunto importante. A gente, como eu falei, viveu um choque do ponto de vista econômico que ninguém conseguia imaginar, uma tristeza muito grande do ponto de vista da saúde pública, de todas as pessoas que a gente perdeu e também do desafio que vai ser a gente conseguir fazer a economia voltar à sua plena atividade com todas as restrições que parecem que ainda vão ser necessárias por algum tempo. Então, o mercado financeiro, como vocês observaram, ele reagiu de forma muito significativa no mês de março e abril, quando havia uma dúvida muito grande de quanto tempo isso iria durar e qual seria efetivamente o impacto. Houve por parte de vários governos, inclusive o governo brasileiro, uma resposta bastante parecida, não coordenada, mas ao mesmo tempo parecida, que foi uma enorme injeção de liquidez no sistema, e isso principalmente nos países desenvolvidos, que agiram de forma muito rápida, né, com algumas lições aprendidas de eventos de estresse econômico no passado, agiram de forma bastante rápida e muito significativa do ponto de vista dos tamanhos dos pacotes que foram aprovados. Então isso injetou bastante liquidez no sistema e a gente viu que, apesar de não ter ainda uma recuperação muito firme na economia real, no preço dos
ativos a gente já vê uma recuperação grande tanto no Brasil como no exterior. Fazendo agora um zoom um pouco mais para a infraestrutura, o que a gente percebeu foi que alguns dos projetos foram suspensos, mas que há vontade de voltar o mais cedo possível. A gente conduziu, inclusive, um leilão com todos os cuidados que isso requereu há algumas semanas atrás, foi um leilão bem sucedido de iluminação pública. Em seguida, a gente também tem dialogado tanto com o governo federal como com outros órgãos para ter uma retomada rápida nos processos de leilão. Os processos de captação de ações estão voltando e assim também os processos de dívida. Então, o impacto ele vai ser sentido, evidentemente. Eu acho que vão ter algumas companhias que vão ter mais desafio, depende um pouco da robustez dos sócios, da capacidade deles de lidarem, eventualmente injetarem capital nessas companhias ou fazerem operações de levantamento de capital através do mercado. Mas eu acho que a gente sai ok do outro lado, no final disso, tendo sofrido um ano ou um ano e meio de atraso em algumas coisas. Não queria terminar essa entrevista, eu acho super valiosa a presença de vocês aqui no InfraCast. A gente tem, de alguma forma, enfocado bastante, dado voz para vários estados, vários municípios, né, autoridades públicas. Eu acho super legal ter uma visão do mercado aí, ainda mais uma visão tão representativa como essas que vocês estão aqui nos trazendo, né? A gente tem discutido bastante sobre uma certa timidez do financiamento da infraestrutura e eu acho que essa tem sido uma pauta de diversas discussões e de diversos aprimoramentos que estão sendo cada vez mais incorporados nesse universo, né? Eu acho que o Rogério ele trouxe aqui uma ênfase interessante no mercado de capitais e o Sonder também, né, sobre como esse tem sido um ambiente de respostas a talvez essa timidez. E aí, assim, como para finalizar, porque infelizmente a gente tem que concluir, como vocês acham que o mercado, então, está vendo essa nova leva de projetos de infraestrutura e também como que vocês veem o mercado se posicionando para, de alguma forma, participar dessas iniciativas, desses contratos de infraestrutura e o que ainda falta para quebrar com essa timidez eventual do mercado? Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso, como essa nossa última pergunta, seria muito bacana. O que acontece? A gente tem que continuar trabalhando para, setor a setor, a gente ir superando as dificuldades. Eu acho que a gente tem bastante confiança que os projetos vão obter o seu financiamento e isso vai ser uma construção que tem a ver com esse ambiente que a gente comentou um tempo atrás, de baixas taxas de juros e maior apetite dos investidores para ativos de risco, seja em renda fixa, seja em equity, e também uma construção que passa pelo amadurecimento do setor público que a gente falou. Quanto mais agências conhecerem as regras, quanto mais governantes estiverem dispostos a tomar essa iniciativa de trazer projetos, quanto mais tribunais de conta apoiarem esse tipo de iniciativa e levantarem as suas dúvidas, levantarem as questões que no passado evitavam que esses projetos caminhassem, mais oportunidade a gente vai ter. Então acho que tem uma construção muito legal para a gente fazer através dos projetos de infraestrutura, lembrando que o final tem que ser um bom serviço prestado. Se a gente está prestando um bom serviço para a população, aí tem apoio da população à prestação do serviço pelo setor privado. E aí o governo não vai querer interferir, não vai querer rasgar contrato, vai querer deixar com que isso progrida. E a gente tem inúmeros exemplos de como essa energia pode circular entre o beneficiário final do serviço, o poder concedente, a agência reguladora que tenha uma estabilidade de regras e um corpo técnico, e investidores que queiram ter sucesso nesse investimento para depois poderem fazer outros e poderem replicar isso em outras oportunidades. Pegando um gancho na fala do Sonder, dessa questão do ambiente de juros baixo, a gente não pode esquecer que essa é uma realidade relativamente recente do mercado brasileiro. Até poucos anos atrás, o nosso nível de taxa de juros ele estava na casa dos 2 dígitos. E isso tem impacto direto no apetite dos investidores por projetos que têm um risco maior e um horizonte de prazo de maturação maior. A gente tem já alguns anos de juros baixos, a gente já tem visto a transformação pela qual o mercado de capitais está passando, a gente tem visto cada vez mais investidores buscando alternativas para diversificar seus investimentos num horizonte de mais longo prazo. Eu acho que a gente está no processo. Conforme o investidor e o mercado, combinado com o comportamento dos entes públicos e dos projetos, a forma como eles são desenhados, a gente vai ganhando maior e maior maturidade e, consequentemente, a gente deve ter um horizonte de tempo onde esse encontro de oferta e demanda possa acontecer de maneira mais eficiente, no caso da oferta vindo de iniciativas e projetos propostos pelo setor público
e a demanda vindo do setor privado através dos diferentes mecanismos, seja de participando diretamente de uma concessão ou de um leilão. O ambiente pós-Covid, que a gente está se aproximando dele, espero eu pelo menos, traz de volta uma capacidade de cálculo para o investidor, para o mercado, porque o nível de incerteza de curto prazo diminui, esse é o que a gente espera, e aí muito provavelmente ele vai começar a olhar novamente com mais cuidado em busca de bons projetos, como o Sonder comentou. Acho que para bons projetos, boas ideias, há recursos disponíveis sim. Sonder, Rogério, eu queria aqui mais uma vez agradecer imensamente pela disposição de vocês, pela disponibilidade, por esse conteúdo tão rico que vocês trazem e por essa perspectiva otimista e positiva, de evolução mesmo da infraestrutura e de aproximação desse universo até então muito presente e muito processado no âmbito público para dentro de uma estrutura de mercado. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu acho isso muito valioso para o futuro da infraestrutura mesmo. Então, mais uma vez agradecer, dizer que é uma honra tê-los aqui conosco. Esse episódio que foi tão aguardado por todos nós. Muito obrigada, viu? Obrigado, Isadora. Obrigado, Fernando. Obrigado por nos receber. Eu queria só concluir com uma mensagem, primeiro agradecendo também ao Rogério, meu colega da B3, pela participação, pelos insights aí sobre como funciona o mercado de dívidas e equities para as nossas empresas clientes da B3, e dizer também para os entes públicos que nos procurem. A gente quer muito apoiar vocês, não importa o estágio em que vocês estejam do desenvolvimento de um projeto, você pode estar começando a pensar numa concessão, numa PPP pela primeira vez, ou você pode estar quase já marcando o seu leilão e querendo trazer para esse leilão um grau de robustez, de governança, de visibilidade, de credibilidade que seja um pouco diferente do formato que vocês têm usado. Eu queria realmente encorajar a procurar a B3 para a gente poder atuar junto com vocês. Nós somos a casa onde bons projetos com boa regulação encontram bons investidores. É isso que a gente faz há muito tempo e a gente faz isso com um enorme prazer e alegria e podendo realmente contribuir para o desenvolvimento do país se a gente tiver essa oportunidade. Então, parabéns pelo Infracast, pela audiência que vocês têm tido, muito sucesso e um grande abraço. Isadora, Fernando, o prazer é todo nosso de falar aqui na plataforma de vocês sobre um tema tão importante para o mercado, mas acho que mais do que o mercado, para o desenvolvimento do país. E a gente está à disposição para novas conversas e, sem dúvida nenhuma, à disposição das empresas e dos investidores para falar mais desse assunto e juntos contribuirmos para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado.